Bom dia, tudo bem, Tuca? A efetivação significa um objetivo alcançado por ti? O que você tem a falar sobre essa decisão da diretoria? Bom dia. Em qualquer segmento que você é valorizado e reconhecido, claro que a gente fica muito contente, né? Mas em termos de trabalho, para mim, não muda nada, meu foco é o mesmo, a gente continua trabalhando bem forte em busca do nosso objetivo aí, que é somar o maior número de pontos possíveis o mais rápido. Essa partida diante do Atlético Paranaense, pela situação do Figueirense no campeonato, ganha muita importância, né, Tuca? Como é que tu tá vendo esse jogo? Como é que tu vê também um rival nessa partida? O Atlético faz uma campanha meio de tabela. É um jogo muito difícil, né? Como todos que a gente vai enfrentar, mas a gente jogando em casa, a gente sabe que a nossa equipe é muito forte. E a ideia amanhã é que a gente consiga se impor no jogo e buscar esses 3 pontos. A gente sabe que nós temos que nos equilibrar, temos que variar as ações, mesmo sendo em casa, para a gente poder fazer um jogo equilibrado e sair com o resultado que nos interessa, que, como eu frisei, é os 3 pontos. Ô Tuca, o que a diretoria passou para ti? O teu contrato tem prazo, não tem contrato, você segue como funcionário, como é que foi isso? Tem uma série de detalhes aí que a gente está acertando, né? Mas, como eu disse, eu frisei num primeiro momento que eu não estava preocupado com o rótulo, né? Eu estava preocupado com o trabalho e eu sigo da mesma forma, cara. A gente está acertando alguns detalhes aí, mas isso tudo é secundário. O mais importante é a gente conseguir fazer um grande trabalho, conseguir os pontos que nos interessam para a gente ter tranquilidade e garantir nossa permanência o mais rápido possível. Tuca, agora não tem mais jogo atrasado, não tem mais Sul-Americana, é foco total no Brasileirão. A missão é permanecer? E isso, no primeiro momento, sim. A gente sabe que nós temos que buscar o número de pontos, né, que nos garanta na primeira divisão. E aí a gente vai ver quanto falta da competição e o que é possível para estabelecer, quem sabe, uma nova meta. Mas agora o mais importante é a gente garantir o mais rápido esse número de pontos. Qual é a matemática que vocês fazem, Tuca? Já emenda a segunda pergunta sobre as 2 derrotas consecutivas, né? Como tentar levar a moral do time para que ele não se abata depois da eliminação na Sul-Americana? Claro que a eliminação na Sul-Americana foi uma situação atípica em função do que a gente viveu no jogo, né? Mas o jogo contra o Fluminense, a gente fez um segundo tempo maiúsculo. E é isso que vai ficar, é isso que nós vamos buscar, a gente tentar buscar essa organização para a gente começar a fazer pelo menos 80%, 90% da partida nesse nível que a gente sabe que a gente aumenta muito nossas possibilidades de vitória. E com relação à matemática, a gente está procurando ficar um pouquinho alheio a isso e pensar no próximo jogo. A gente sabe que a gente precisa das vitórias, então agora o foco total é a vitória amanhã frente à equipe do Atlético. Nossa, o último jogo que você não teve o Carlos Alberto, foi lá na Vila Belmiro, né? Que você optou pelo Dodô. É um modelo a ser seguido, já que de novo não tem o Carlos Alberto. Quais seriam as suas outras opções ali do setor? Não, a gente tem 4 opções que a gente poderia usar ali, né? Eu tenho o próprio Dodô, tenho o Badi, tem o Ortega e tem o Elvis, que poderiam ocupar essa função. Só que o Ortega ontem acabou sentindo um incômodo no pé, foi avaliado e eu acredito que não esteja à disposição pelo que o doutor me passou. Então a gente passa a ter 3 opções e dentro dessas 3 a gente vai avaliar hoje qual é a melhor, dentro do que a gente vai buscar dentro do jogo para optar. Ainda em cima dessas ausências, a equipe dificilmente vai montar com o Eli Carlos, né? Como é que tu vê essa questão da ausência do Eli e o retorno do Ferrugem? A gente volta, caso a opção seja feita pelo Ferrugem, está um pouco mais equilibrado defensivamente, né? E passa a ter, de repente, a prerrogativa para soltar o time era o que a gente precisa, que também é interessante. Então a gente vai analisar bem, a gente está jogando dentro de casa, mas como eu falei, a partida são 90 minutos, né? Não 15, não 20. A gente precisa buscar um modelo que nos equilibre e que nos dê opções também para poder variar durante a partida, caso exista essa necessidade. Pelas partidas que fez lá contra o Santos e no segundo tempo também entrando naquele jogo contra o Fluminense, dando mais dinâmica ao meio campo, o Jefferson é titular? Tem grandes possibilidades. A gente vai definir o time agora de manhã, mas eu particularmente gosto muito do Jefferson. Acho um cara que tem muita dinâmica, muita força e faz muito bem aquela função, principalmente da ligação do setor dos volantes com a meia, saindo ali, entrando na zona de elaboração. Eu gosto muito e, sem dúvida, que ele está concorrendo forte aí para a função. O Tuca, amanhã é um feriado, né? O jogo 4 da tarde, horário bom, para contar com esse apoio da torcida. Precisamos muito, cara. A gente sabe que a nossa torcida, quando comparece, incentiva, é um diferencial. E a gente precisa mais do que nunca. A gente vem de 3 partidas fora de casa, né?
que a gente sofreu pressão nas três, a torcida do Santos, a torcida do Flamengo, agora a torcida do Fluminense, então tá na hora da gente reencontrar com a nossa torcida, ter esse apoio e com certeza ter após os 90 minutos poder comemorar aí mais uma vitória, que é o que a gente vai buscar com todas as nossas forças. Até em cima dessa questão de voltar a jogar em casa, acredito que o grande trunfo do Figueirense vai ser realmente o Scarpelli, tendo em vista essa sequência, o América Mineiro, o próprio Santa Cruz. É uma sequência que vai ser decisiva nesse objetivo do clube. Sem dúvida que vai colaborar muito com o que a gente está buscando, né? Mas nós temos consciência que nós temos que ser forte fora de casa também. E a gente vem provando isso, né? Acho que a gente fez uma partida contra o Santos, que a gente se doou muito e conseguiu um grande resultado. Contra o Fluminense, um primeiro tempo que não foi do jeito que a gente esperava, mas um segundo fantástico. E a gente espera manter esse nível de atuação fora de casa, que a gente sabe que a gente vai pontuar também. E a gente tem condição de, num espaço curto aí, estar mais tranquilo dentro da tabela. Tuca, na próxima semana termina o prazo de inscrição para a Série A, agora você é treinador, né? Não tem mais assim de interino. Você já pediu reforços? Estamos conversando, a gente tem algumas reuniões aí marcadas para hoje e para amanhã e não está descartada a possibilidade de repente chegar mais alguém. Vamos ver o que a gente faz, mas a gente tem algumas contusões, né? E isso vai deixando a gente um pouco mais limitado dentro do grupo. E uma grande equipe tem que sempre estar vislumbrando possibilidades, mas a gente precisa de possibilidades reais, né? A gente precisa de jogadores que cheguem com lastro, com condição de atuar. Mas a gente está analisando as possibilidades, sim. Você citou a questão da lesão, então a questão da zaga, que é uma necessidade, uma carência, até pelo tempo que o Marquinhos vai ficar fora. Olha, não é minha prioridade hoje não, cara. A gente tem alguns zagueiros e o Nilê entrou e provou também que tem condição. Então a gente tem alguns zagueiros que estão prontos para jogar. E o Marquinhos também, acho que de 5 a 6 semanas está de volta. E eu acho que é possível a gente suplantar esse tempo aí, o Marquinhos retornar e aí a gente está com a nossa força máxima nesse setor. Pessoal, qual seria a prioridade, só a última, qual seria a prioridade nesse momento? A gente está discutindo isso com a diretoria, cara. A gente não pontuou, mas a prioridade são, como eu te disse, jogadores que têm um lastro e cheguem em condições de atuar em grande nível, cara. Agora, para nós, não dá tempo de preparar ninguém. Valeu, rapaziada.